Ela foi enganada, perdeu seu marido, seu filho, seu dinheiro e foi totalmente abandonada à própria sorte, com 70 anos de idade, em uma casa abandonada e longe de todos. Mas ela achou algo na casa que mudou a sua vida. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. Olivia era uma senhora feliz, de 70 anos, dona de casa, e casada há quase 50 anos com Leopoldo, de 70 anos. Leopoldo e Olivia se conheceram bem jovens. Embora Olivia fosse de família simples e humilde, Leopoldo e sua família apoiavam o namoro, pois eles acreditavam que ela seria a esposa ideal para ele. A família de Olivia tinha um pé atrás quanto a esta união, mas preferiram deixar a filha decidir o que seria melhor para ela. Assim, o amor deles cresceu mais e mais e eles decidiram se casar. Foi uma festa gloriosa, todos os seus amigos e familiares estavam presentes, e isso fez com que eles ficassem muito felizes naquele momento. Para os dois a vida era apenas alegria e festa. Mesmo com uma boa vida, Olivia queria terminar seus estudos, e assim o fez com total apoio de seu marido e se formou. Porém, ela preferiria apenas ter uma vida de dona de casa. Os anos iam passando rápido, e o sonho do casal era ter um filho, para que pudessem deixar todo o seu patrimônio, mas o casal não conseguia ter filhos, eles sentiam que havia algo de errado. Leopoldo já estava ficando cada vez mais velho, e se sentia muito frustrado com a ideia de não poder ter um filho. Mas Leopoldo e Olivia tinham um grande amigo, chamado Kaique, que ajudava o casal sempre que eles estavam com problemas. Kaique era bastante jovem, mas já era um excelente advogado, e isso fez com que Leopoldo quisesse ir trabalhando em sua empresa, e não demorou muito tempo até que ele se tornasse o melhor amigo dele e de sua esposa. Além disso, devido ao seu formidável desempenho, Kaique cresceu rapidamente na empresa de Leopoldo, e era admirado por todos. Assim, por ter a confiança do casal, Kaique recomendou que eles fizessem exames para saber se eles tinham algum problema de saúde que os impossibilitaram de ter filhos. Eles decidiram fazer alguns exames e, para a tristeza do casal, ambos não poderiam ter filhos, pois Leopoldo tinha uma condição de saúde que, infelizmente, não permitia ele realizar o seu sonho. Como Kaique era muito próximo ao casal, ele recomendou que eles adotassem uma criança, pois havia muita gente no mundo que precisava de ajuda, assim eles poderiam dar todo o seu amor a alguém que já estivesse sem esperança. Olivia amou a ideia de Kaique e disse que a sua amizade era uma das coisas mais fenomenais na vida do casal. Leopoldo também adorou a ideia de seu amigo. Assim, certa vez, quando voltavam de uma festa, em meio a uma chuva forte, eles viram uma criança embaixo de uma ponte chorando. Olivia não resistiu e pediu para que o motorista parasse o carro. Ela foi até o menino e perguntou por sua mãe e pai, e o garoto respondeu que eles já haviam morrido e que há uns meses ele vivia sozinho nas ruas. O menino chorava com frio e fome, e então Leopoldo pegou seu casaco e cobriu o garoto e o chamou para ir com eles. Assim, eles o levaram consigo. O nome do garoto era Pedro, ele tinha 10 anos, e estava com muito medo e frio. Mesmo assim, ele decidiu confiar no casal. Leopoldo e Olivia apresentaram o jovenzinho para Kaique, e ele adorou o garotinho, e Leopoldo pediu ao seu amigo que cuidasse de todo o processo de adoção do garoto, e Kaique prontamente fez isso com muita felicidade pelo casal. Olivia e Leopoldo deram a melhor vida que um garoto poderia ter. Pedro era um jovenzinho muito feliz e grato, porém, era tímido e retraído, mal fazia amizades, e ele via em Kaique um grande exemplo de pessoa a ser seguido e adorava estar como amigo de seus pais. Então, certo dia, Leopoldo quis fazer uma grande surpresa para Kaique. Ele deu a vice-presidência de sua empresa para ele, como retribuição por todo o seu trabalho, honestidade e amizade. Leopoldo disse em uma grande cerimônia que pessoas leais e bondosas como Kaique são raras. Kaique se emocionou e ficou surpreso com aquilo. Além disso, Kaique havia se tornado um dos maiores acionistas da empresa de Leopoldo e Olivia, ficando apenas atrás de Leopoldo, que era o acionista majoritário. Alguns anos se passaram, e Olivia e Leopoldo já estavam velhinhos com 70 anos, Pedro estava com 15 anos e Kaique com 33 anos. Leopoldo confiava na liderança de toda sua empresa a Kaique de olhos fechados.
Olivia, como preferia a vida de dona de casa, não se metia nos negócios de seu marido e nem na empresa, ela apenas gostava de cuidar de seu filho e de sua mansão. Pedro continuava sendo um jovem tímido e sem nenhum amigo, apenas confiava em Kaique, assim como sua família. Leopoldo dava toda a liberdade para que Kaique controlasse tudo ao seu bem-querer, então, este foi o maior erro de Leopoldo. Certo dia, ainda em sua empresa, quando entrou, seus funcionários o olharam com medo e receio. Leopoldo já vinha notando essas reações dele, mas não sabia os motivos. Mesmo assim, ele não deu tanta importância, e quando ele passou, sem que ele ouvisse, os funcionários falaram entre si: como pode o senhor Leopoldo ser tão cruel, abaixar nossos salários, aumentar a carga de trabalho e diminuir nossos direitos? Outra funcionária comentou: se não fosse o senhor Kaique lutando pelos nossos direitos, estaríamos sem chão aqui. Ao entrar na sua sala, Kaique estava em sua mesa e saiu para que Leopoldo se sentasse, mas Leopoldo riu e disse que não havia necessidade dele levantar, pois ele veio apenas saber como estava tudo. Kaique disse que estava tudo indo bem, e pediu para que Leopoldo apenas assinasse a autorização de reajuste salarial para alguns funcionários. Leopoldo assinou sem nem ao menos ler, pois para ele, Kaique era a pessoa mais confiável do mundo. Logo em seguida, Leopoldo saiu da sala e se dirigiu a seu carro. Mesmo assim, ele ficou preocupado com os olhares de seus funcionários. Alguns dias depois, em casa, a família de Olivia assistia aos jornais, quando viram uma notícia de greve em sua empresa. Leopoldo ficou sem acreditar no que estava vendo. Mas a reportagem dizia que o presidente da empresa estava fora de controle e fez uma demissão em massa de funcionários, e que o vice-presidente Kaique estava lutando pelos direitos dos mesmos. Leopoldo, de imediato, ligou para Kaique na mesma hora e perguntou que palhaçada era aquela, que só poderia ser um engano. Então Kaique apenas disse: você e sua família têm 90 dias para saírem de minha casa, você vendeu tudo para mim, inclusive a empresa. Então, planejem-se para sair ou serão escoltados pela polícia. Além disso, estou ajudando os funcionários a se reerguer de tudo que você fez de mal a eles. Leopoldo e Olivia ficaram sem acreditar no que Kaique estava fazendo. Ele manchou a honra, reputação e caráter da família. Leopoldo, muito zangado e nervoso, foi até seu carro para ir falar pessoalmente com Kaique na empresa. Pedro, seu filho, decidiu ir com seu pai, pois ele estava muito mal com isso tudo. Mas antes de entrar no carro, Leopoldo sentiu seu coração. Aquela notícia, a traição de Kaique e a perda de tudo que ele construiu foi demais para o pobre velhinho, que passou mal naquele mesmo instante. Mesmo levado às pressas ao hospital, Leopoldo não resistiu e infelizmente veio ao óbito. A família não tinha um centavo, nem ao menos para enterrar seu marido, mas Kaique, em entrevista, disse que seria benevolente e ajudaria seu falecido amigo, mesmo ele tendo feito coisas terríveis. Assim, Kaique arcou com todo o velório e o enterro de Leopoldo, e neste dia, ninguém foi ao seu sepultamento, apenas Pedro, Olivia e pouquíssimos amigos fiéis e verdadeiros. Quando chegaram em casa, havia uma ordem de despejo. Mesmo assim, Olivia sabia de seus direitos e de seu filho, mas Kaique havia pensado em tudo. Quando Leopoldo deu permissão para que Kaique cuidasse da adoção de Pedro, Kaique o adotou como seu filho, e fraudou todos os documentos do rapaz para que ninguém notasse. Assim, Pedro acabou sendo adotado por Kaique, e por ser jovem ainda, ele teve de ir com Kaique, pois ele disse que deixaria Olivia sem nada se ele não fosse. Preocupado com sua mãe, o garoto decidiu ir. Kaique alterou o testamento de Leopoldo e tirou Olivia dele, e isso fez dele o maior acionista da empresa e tutor legal de Pedro, que era o herdeiro de tudo. Olivia ficou apenas com uma simples casinha em um sítio afastado de tudo e todos. Olivia havia perdido seu marido, seu filho, seu dinheiro e sua honra. Ela foi totalmente abandonada à própria sorte com 70 anos de idade. Olivia tentou falar com Kaique inúmeras vezes, mas o mesmo não atendia às ligações. Olivia temia por Pedro nas mãos de Kaique, e ela não conseguia acreditar que por anos o melhor amigo da família era o maior de todos os mau caráter que ela já conheceu. Então, Olivia apenas pôde chorar e rezar pela proteção de seu filho e pelo luto de seu marido.
Os dias iam passando, a casa de Olivia, por ser afastada de tudo, fazia com que seu vizinho mais próximo morasse muito longe. Mas havia uma estrada por onde as pessoas, bem raras ali, passavam, e foi assim que Olivia conheceu Cibele, uma outra senhora bem idosa que via Olivia sempre triste, e um dia decidiu ajudar ela com comida e mantimentos. Uma amizade nasceu ali. Cibele era bem humilde, e tinha uma neta da idade de Pedro. Seu marido havia falecido e deixado uma pequena pensão para ela. Olivia contou toda sua história para Cibele, que ficou triste e horrorizada pelo que aconteceu. Mas ela lhe disse que comida não faltaria para Olivia. As semanas iam passando e Olivia começava a ficar um pouco melhor em relação a tudo que tinha acontecido, mas ela estava muito preocupada com Pedro. Mesmo assim, ela decidiu começar a arrumar a sua casa. Mesmo com as dificuldades, Olivia recebia algumas doações e ajuda de sua vizinha, Cibele, que estava ali para o que ela precisasse, e lhe emprestou ferramentas para deixar sua casa mais apresentável. Assim, Olivia começou a remover todo o entulho que tinha na casa para organizar ela. Enquanto ela organizava tudo, sentia a presença de Leopoldo ao seu lado, para que ela não desistisse. E quando estava perto de terminar de organizar sua casa, ela encontrou um grande baú velho e cheio de poeira. O baú estava trancado, mas a fechadura era tão velha que sem esforço Olivia conseguiu abrir, e ela riu pela primeira vez em semanas, por ter forças para abrir ele. Então, quando abriu, ela se surpreendeu com o que tinha dentro. Tratava-se de joias e objetos pessoais caros e valiosos. Ela não acreditava no que estava vendo. Olivia, sem acreditar, se sentou no chão ainda sujo, e ficou pasma sem pensar em nada, mas logo ela se levantou e começou a ler tudo que tinha ali. Enquanto olhava todo aquele tesouro valioso, ela achou um diário bem velho e cheio de poeira. Era o diário da avó de Leopoldo. Ela dizia no diário que sempre foi uma mulher muito desconfiada, e que sabia que tinha que confiar em todos, mas com um pé atrás. Desse modo, a avó de Leopoldo começou a juntar, ainda jovem, naquela casinha afastada de todos, um belo pé de meia para caso alguma eventualidade ocorresse em sua vida. Ela juntou por toda sua vida muitos bens valiosos em ouro, prata e bronze, além de joias caríssimas, e tudo aquilo valia uma bela fortuna, talvez, mais do que toda a fortuna de Leopoldo em vida. Mas infelizmente a avó de Leopoldo faleceu velhinha e com problemas de memória, e assim, ela não falou a ninguém sobre aquela fortuna toda. E como Olivia era a viúva legítima de Leopoldo, aquilo tudo era dela por direito. Poucas semanas se passaram, Kaique estava muito contente por todo o seu plano ter dado certo, e ele estava aliviado pois ninguém podia fazer nada contra ele. Na sua mente, Olivia estava isolada do mundo, e Pedro era tímido e retraído demais para tentar algo, além de não ter idade para isso. Pedro sofria com a falta de sua velha mãe e de seu pai. Kaique queria mandar Pedro para um colégio bem longe dele, para se ver livre de toda a família de Leopoldo. Os funcionários da empresa de Leopoldo lamentavam terem caído em um grande golpe idealizado por Kaique, mas era tarde demais, pois muitos haviam sido demitidos, mas outros não tinham escolha senão continuar trabalhando ali. Um local que outrora havia sido um ambiente de trabalho perfeito tinha se tornado a pior empresa para se trabalhar. Kaique não se importava nem um pouco com isso, e este foi o seu erro, estar confiante demais. A empresa começou a ter problemas financeiros sérios ele também. Por mais que Leopoldo deixasse ele administrar tudo, Leopoldo sempre conduzia Kaique para a vitória, e sem Leopoldo ali as coisas começaram a desandar. O índice de demissões aumentou, o valor da empresa no mercado de ações começou a cair drasticamente, Kaique teve que começar a vender suas ações e seus bens. Poucos dias depois, Kaique começou a notar que as ações da empresa começaram a ser compradas em grandes quantidades, mas de um modo que outra pessoa se tornou acionista majoritário de tudo. Isso saiu de controle, pois ele não imaginava que algo assim poderia acontecer. Isso era um grande problema para ele, pois ele não teria mais o poder final de decisão. Mas ele planejava conhecer o novo acionista-chefe de tudo em uma reunião, e iria tentar tudo que fez com a família de Leopoldo com ele. Assim, todos os representantes legais da empresa estavam reunidos para uma grande reunião, além de ansiosos para conhecer o novo líder da empresa.
Na entrada da empresa, todos estavam surpresos com o que viram, um carro, extremamente caro, parou ali e o motorista abriu a porta do banco de trás. Uma mulher imponente, elegante e séria saiu de lá e adentrou na empresa. O segurança deu um passo para trás quando viu que se tratava de Olivia. Ela estava com um olhar firme e forte, além de estar acompanhada por vários homens e mulheres de terno. Todos se conduziram até a sala de reuniões. Kaique estava ansioso para conhecer quem quer que fosse que tivesse comprado toda aquela quantidade de ações. Para sua surpresa, quando a porta abriu, Olivia olhou com um ar mais frio do que gelo e ela perguntou: "Você realmente achou que ficaria sentado aí para sempre?" Assim, antes daquele momento, logo depois que achou todos os pertences da avó de Leopoldo, Olivia chamou uma amiga sua, que mexia com objetos valiosos, e ela avaliou tudo, e quando ela disse que Olivia estava milionária, ela sentiu seu marido ao seu lado lhe abraçando, e lágrimas caíram ali. Então ela começou a vender tudo que tinha naquele baú, e começou a planejar o que fazer com o dinheiro, e foi que assistindo o jornal, ela viu a notícia de que as ações da empresa de seu marido estavam caindo e ficando a preço de banana. Ela quis arriscar e comprar tudo que podia, pois quando era nova, Olivia havia se formado em administração de empresas, mas nunca exerceu sua profissão, então, agora era o momento. Ela havia se tornado a maior acionista, estava rica, e investiu o restante de seu patrimônio para elevar o valor de seu empreendimento. Kaique não conseguia acreditar nisso, e quando ele foi falar algo, Olivia pediu silêncio, e os homens e mulheres que entraram com ela eram da melhor empresa de advogados do país, e eles iam entrar com um processo contra Kaique por calúnia, difamação, fraude e o que fosse possível e cabível na lei. Kaique ainda quis desafiar Olivia, dizendo que era o pai adotivo de Pedro, mas ela riu, pois haviam testemunhas que provariam que Pedro foi criado por ela e seu marido, e que Kaique fraudou documentos e agiu de má fé. Olivia havia comprado uma luta que ela não sabia que poderia ganhar, ela jamais pensou que enfrentaria um grande amigo como seu rival. Porém a justiça, tarda mas não falha, deu causa a ela. Pedro abraçou sua mãe, e este foi um dos melhores momentos da vida de Olivia. Kaique foi preso e perdeu tudo que tinha, e Olivia teve um final feliz ao lado de seu filho querido. Agora, ela controla todo o império corporativo, que cresceu mais ainda do que quando era administrado por Kaique e Leopoldo. Enquanto estava sentada na cadeira de presidente da empresa, Olivia sentiu seu marido ao seu lado, e sua secretária entrou e disse que a reunião com fornecedores iria começar. A secretária era Cibele, a única que lhe ajudou no momento mais difícil de sua vida, e uma amiga confiável. Espero que tenha gostado da história. Curta, se inscreva e compartilhe. Obrigado por assistir.